do governo, deputado Zé Guimarães, que acusou todos aqui de sermos criminosos por fazermos obstrução. Criminoso é o Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Não nós aqui que estamos fazendo trabalho a favor do Brasil! Contra o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, inclusive libertando um bandido como Lula, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. Ladrão! Ladrão! Devia estar na cadeia, não no Palácio do Planalto. E Vossa Excelência chamando aqui homens honrados de criminosos. Vossa Excelência não tem vergonha? Que é isso? Nós aqui estamos obstruindo em favor do Brasil, em favor da democracia. Mas que vergonha! Olha quanto criminoso solto aí. Enquanto isso, pessoas contra quem o Estado nem tem capacidade de provar qualquer culpa, pegando pena de 16, 17 anos, e vocês, a favor, supostamente, de direitos humanos, não dando um pio sobre a falta de prerrogativas dos advogados que deveriam estar lá defendendo, inclusive, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e não no plenário virtual. Não tem nenhuma condição de chamar alguém aqui de criminoso quem defende bandido. Mas que vergonha! Nós aqui, parlamentares, estamos obstruindo em favor do Brasil, contra, inclusive, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, que quer acabar com o direito à vida no Brasil, interferindo na seara legislativa que não era sua competência. Muitas coisas que foram colocadas aqui, são várias pautas que parecem diferentes, mas elas estão interconectadas. E eu acho, Paulão, e eu convidei já a oposição a fazer um exercício de inteligência na construção de pautas únicas. Eu tenho falado no programa da Gazeta, vamos pegar toda a artilharia legislativa e mirar no Supremo Tribunal Federal. Quais são os instrumentos dessa artilharia do Congresso Nacional? CPI ou CPMI, de abuso de autoridade, proposta pelo próprio Marcel Van Hatten. Olha só, CPI do crack, que o Kim Kataguiri, Catacoquinho está puxando assinatura, já tem mais assinatura que a CPI do abuso de autoridade. Entendeu? Quantas pessoas da oposição estão a par da temperatura do inferno que vivemos e ouviram Marcel Van Hatten falar? Porque ele está a par e ele comunica isso. Ele comunica isso muito bem. Agora, a própria PEC que foi colocada pelo Congresso resolve sintoma, não problema. Não vai na raiz do problema. A PEC tem que ser de reforma estruturante, ou seja, CPMI de abuso de autoridade para chamar policial federal que cumpriu decisão abusiva, flagrantemente violadora de direitos humanos, e ministro do Supremo Tribunal Federal para prestar conta também, obviamente. Você tem PEC para reestruturar a justiça brasileira, o próprio Supremo Tribunal Federal, tirar controle concentrado, tirar foro por prerrogativa de função, tirar habeas corpus na área criminal. Tem que tirar tudo isso para tirar esse superpoder da Suprema Corte e o elo de corrupção que eles têm também, com vários advogados criminalistas. E, óbvio, por fim, a gente tem o impeachment, que deveria ser pautado com urgência de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pautas concomitantes que uma articulação que trabalha com estratégia e inteligência poderia mirar e fazer. Simplesmente você revisar algo que já foi votado pelo Supremo, eu não vejo como satisfatório, minimamente satisfatório, para reposicionar o Supremo no seu lugar de origem. O que você acha disso? É um assunto muito extenso, tem muita coisa para desembrulhar aí para tentar explicar para as pessoas. Então, especificamente em relação ao que você falou, eu acho que você tem um ponto importante. A pauta central do Congresso tem que estar em restabelecer o seu poder de legislador. Posto isso, esse não é um problema só do Brasil. O mundo inteiro tem passado por isso que se chama de caminho da juristocracia, que é o fortalecimento de um judiciário em detrimento dos poderes legislativos constituídos. Então, para as pessoas entenderem, né? Quando o mundo inteiro usa esse sistema de tripartição de poder, não o mundo inteiro, mas praticamente o Ocidente inteiro usa esse sistema de tripartição de poder, onde você tem 3 poderes que são independentes, supostamente harmônicos entre si, e que um fiscaliza o outro, faz os famosos checks and balances, né? Isso foi importado do modelo americano. Os americanos leram lá o Montesquieu e pensaram em como colocar aquilo na prática, fizeram um pouquinho diferente e fizeram o modelo da República dos Estados Unidos. O mundo inteiro achou muito interessante esse modelo, que mistura um pouco de democracia
né? Não é uma democracia pura, mas as pessoas elegem os seus representantes, então os representantes são eleitos, eles passam a representar o povo, e os debates acontecem nas câmaras, e as câmaras fazem as leis. Então, as câmaras, uma representa o povo, outra representa o Estado, enfim. E você tem um judiciário que tem a função de resolver disputas. É para isso que serve o Poder Judiciário, para resolver disputas. E muitas vezes essas disputas podem ser a respeito de uma lei. Quando os pais fundadores americanos pensaram nesse modelo para cá, eles nunca imaginaram que o judiciário ia se tornar um poder despótico. E eu explico por quê. Porque quando eles montaram esse sistema, eles estavam preocupados com a tirania de um rei. A tirania via de um rei que tinha um poder único. E que os juízes, inclusive eles listam isso na Declaração de Independência, os juízes, eles reclamam que os juízes estavam atrelados ao rei. Então o rei nomeava os juízes que ele queria, que paravam de julgar as coisas de acordo com a lei, e sim com os interesses do rei. Então eles falaram assim, vamos criar um judiciário super independente para que ele não tenha mais que dar satisfação a quem manda, ao dono do poder executivo. E aí esse judiciário não tem o risco de se tornar tirânico, porque ele não vai ter nem o poder do orçamento, eles chamavam de poder da bolsa, né? Não vai ter o dinheiro, quem controla o orçamento é o parlamento, nem o poder da força, que vai estar com o poder executivo. Eles chamavam de o poder da espada. Então eles falam, o Alexander Hamilton, no Federalist Paper 78, que é um clássico aqui dos Estados Unidos, ele fala, isso não vai ser um problema. O judiciário não vai ser um problema. Bom, eu estou contando essa história toda porque no início do século XIX, houve uma decisão aqui, Marbury versus, daqui a pouco eu lembro o nome, que instituiu o conceito da revisão judicial. E é por isso que isso é importante aqui para a nossa discussão. O que é revisão judicial? É a ideia de que o tribunal pode rever uma lei, no caso a Suprema Corte, pode rever uma lei e decidir que ela não é válida. Então, qual era o sistema original imaginado? O parlamento votava a lei nas suas duas câmaras, o presidente sancionava, então tinha um check e um balance, e a lei passava a entrar em vigor. Só que a discussão, que passou a ser uma discussão legítima, foi: mas e se a lei que foi aprovada pelo parlamento violar a Constituição? Ora, para isso, existe a Suprema Corte vai dizer, não, isso viola a Constituição. Então, criou-se a revisão judicial. Pois bem, na época que criaram a revisão judicial, isso gerou algum mal-estar, porque, no final das contas, o judiciário passou a ter, na prática, a última palavra sobre todas as leis. Isso era menos problemático por alguns motivos. Primeiro, porque nos Estados Unidos o judiciário julga muito poucos casos. Segundo, no caso da Suprema Corte. Segundo, porque os juízes aqui tinham, naquele momento, eu estou falando de 1803, eles tinham uma visão, uma interpretação da lei que era ou originalista ou textualista. O que significa isso? Quando eles olhavam as leis, eles estavam presos a ou que a lei estava escrito na lei, ou o que os legisladores imaginaram no momento em que eles fizeram a lei. Isso é muito interessante, porque no século XX, isso começou a ruir. Vieram as novas escolas do direito, a Constituição Viva, a Escola Teleológica de Direito, que deram muita margem de interpretação para o juiz. Então os juízes começaram a poder fazer o que eles queriam, porque eles não estavam mais presos ao texto da lei. Eles chegavam, interpretavam de forma criativa, a sociedade muda, os desejos da sociedade são um organismo vivo, e etc., de forma onde, na prática, o juiz pode fazer o que ele quisesse. Esse é o problema que o mundo inteiro vive. Nós temos um sistema que foi imaginado que não levou em consideração essa mudança na forma em que se vê o direito. E com isso, as elites globais, elas perceberam o seguinte: pô, peraí, existe um descasamento entre o que a gente pensa e o que a população pensa. Ninguém tem dúvida disso, né? Você pega uma elite global, você vai a gente sabe disso, Marco. Esse é o nosso meio. A população brasileira é 90% cristã. Você pega as elites, vai na redação do Globo, pensando aqui numa elite global, ou num STF, e lá ninguém é cristão. Você pega a sociedade é cis, heteronormativa, patriarcal. Você vai lá no STF ou na redação do Estadão, é todo mundo feminista, pansexual, gênero fluido. Então, quando você vai entrando nessa história, as elites globais pensaram o seguinte: se eu quiser fazer mudanças na sociedade,
Pô, pelo sistema tradicional, eu tenho que eleger deputados, eu tenho que ter o presidente. Tem três. O sistema foi pensado para as mudanças serem difíceis. É um sistema conservador, por essência. Só que se eu não precisar mais disso, eu posso simplesmente fazer todas as mudanças sociais que eu quero através de um juiz. Então, Exato. um pequeno cara, ele se livra, né, de todo o processo, ele dá a volta em todo o processo da democracia. Então, basta as elites globais controlarem um pequeno grupo de pessoas que elas controlam todas as sociedades. E é exatamente isso que vive o Brasil. E por isso que eu falei que isso ia acontecer no ano passado. Esse vídeo que está circulando, perguntando se eu sou um viajante do futuro, quando eu falei que isso ia acontecer. Porque eu falei o seguinte, não se preocupem, essas pautas, as pautas mais importantes, elas não vão ser discutidas no Congresso. As pautas mais importantes vão ser decididas pelo STF. Porque a elite global controla com as suas pautas, e essa pauta do marco temporal é uma pauta prioritária da elite global, tanto que a ONU elogiou a decisão, mas achou que não foi longe o suficiente, né? Essa pauta é uma pauta globalista, é uma pauta de elite global. E sim, eles estão nem aí para o Congresso, eles deram a volta no Congresso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esses caras são os caras que mandam no Brasil. E o Congresso, neste momento, não é só o Congresso brasileiro, essa mesma discussão está acontecendo nos Estados Unidos, em certa medida, onde o problema é menos grave, mas em Israel está tendo protestos, está tendo uma discussão gigantesca, porque lá o problema é mais grave. No Canadá, o problema é tão grave quanto no Brasil. E é um problema que está se espalhando, onde as cortes estão mandando no mundo. E eu acho que o parlamento brasileiro apresentou, a gente vai falar aqui, podemos falar mais sobre a proposta que eles apresentaram e tal, mas eu acho que o parlamento brasileiro ele está numa enrascada que não é uma enrascada única, é uma enrascada que faz parte de um contexto global onde todas as democracias do Ocidente estão passando por esse problema num grau ou no outro. A Suprema Corte americana, ela resolve apenas problemas constitucionais, ou seja, ela verifica a legitimidade ou não, dentro da Constituição americana, de uma lei. Ela não abre inquérito de ofício, ela não se coloca como promotora, porque a Constituição americana não permite que ela haja assim. A Constituição brasileira, com toda a sua ambiguidade e complexidade, no mau sentido do termo, a ambiguidade que gera uma interpretação subjetiva da lei e dá poderes grandiosos à Suprema Corte para se contrabalançar ao Parlamento e ao próprio Executivo, uma Constituição mal feita, mal alinhada, mal ajambrada, faz com que o STF se torne um poder praticamente executivo e legislativo, atropelando leis e estabelecendo ações efetivas, inclusive de perseguição judicial, ao próprio Paulo Figueiredo, por exemplo, que é um exemplo crasso aqui do Brasil, em que a Suprema Corte, que não recebeu nenhum tipo de voto, ou seja, não é um poder representativo direto da população, se transforma num poder político. A solução simplista, que não é simplista, na verdade é simples, que tem que ter, é atacar o problema com as soluções devidas, ainda que sejam incisivas. Quais seriam? Fazer uma reforma judiciária, não adianta fazer uma PEC em que o Congresso vai sustar uma lei ou um projeto que o STF está fazendo, estabelecendo um paradeiro aos abusos do STF. Não adianta, vai virar uma guerra constante. Tudo bem, até acho que entre os poderes tem que ter uma fiscalização e uma disputa constante, e isso é salutar para a democracia, um poder fiscalizar o outro, mas isso vai enterrar o país de alguma forma. O que tem que ser feito é, simplesmente, uma reforma do judiciário, limitando a corte à interpretação constitucional das leis, talvez um mandato de 10 anos para acabar de estabelecer essa coisa quase que eterna, de um poder eterno e uma independência quase que autocrata, e eventualmente, que os ministros farem apenas nos autos, acabar com esse negócio de TV Justiça, com essa celebridade que se transformou o juiz do Supremo. E, sobretudo, isso é inarredável. Estabelecer uma CPI que pode culminar num processo de impeachment de ministros que cometeram abusos, e abusos flagrantes, que todo mundo jurídico sabe, e todo mundo tem medo de dizer. Por exemplo, o senhor Alexandre de Moraes tem cometido abusos flagrantes em inquéritos criminais, com tipificações criminais que não existem, como discurso de ódio, fake news, atos antidemocráticos, e que ele engloba qualquer coisa segundo o seu critério subjetivo, e através dessa Constituição mal ajambrada, ele faz uma interpretação subjetiva e estabelece cadeia, censura prévia, perseguição ou coisa do tipo. Enquanto não se fizer uma reforma do judiciário de maneira ampla e restrita para o Supremo Tribunal, enquanto não punir ministros por seus abusos ou estabelecer pelo menos um processo de punição que quer seja o impeachment a ministros que têm abusado das suas prerrogativas,
é uma questão que afeta muito mais o executivo. O STF, ó, tá cagando pra obstrução de pauta. Obstrui aí. A gente continua legislando daqui. Você percebe? Então, tá atacando o lado errado. Tudo bem, a obstrução de pauta é um protesto legítimo da oposição? É. Mas é um protesto em que o Congresso passa a fazer nada. E nada. O que o povo vai pensar a médio e longo prazo? Ué, o que é isso? O Congresso cruzou os braços? Não, ele tem que fazer algo. E algo contra o abuso de poder cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Uma PECzinha, uma emenda, não funciona nesse sentido. É reforma estrutural do STF e um processo de impeachment àquele ministro que está cometendo abusos. Ou seja, cometendo crimes em nome da lei. Aí sim, o STF vai limitar os seus poderes a julgar exclusivamente, constitucionalmente, a legitimidade ou não das leis, e o Congresso, entenda um processo de impeachment ou impeachment efetivado de um dos seus ministros, vai perceber, opa, isso aqui é autoritarismo. Isso aqui é autoritarismo. Ah, vai trocar o Alexandre por qualquer outro ministro. Não, vai trocar, mas aí se estabelece um marco divisório. Esse ministro que cometeu abusos, prisões arbitrárias, sem o devido processo legal, tirou conta bancária das pessoas, perseguiu pessoas, tirou individuação de conduta, esse cara aqui cometeu crime, cometeu abuso e foi o primeiro ministro a ser empichado da história do Supremo Tribunal Federal. É um marco histórico e uma limitação a qualquer tipo de abuso do STF. Aí sim, o Congresso vai ter uma reação objetiva à altura da sua posição na democracia ocidental brasileira.